Larga essa parte emocional de lado e veja quem é talentoso no processo sucessório, quem quer fazer, quem quer estar naquele comando. Não adianta você pegar um filho, um irmão que quer ser músico e botar para executivo, porque empresas são feitas de ser humano. A Burge aqui tem um monte de funcionários, são seres humanos. Eles precisam estar no lugar que eles querem, numa empresa que eles se sintam bem, tenham bem-estar e um lugar que eles se sintam valorizados, que eles se sintam pertencentes. Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Os Conselheiros, indo ao ar tanto pelo YouTube como pelo Spotify aqui da Board Academy. Se é a sua primeira vez no nosso canal, te convido a fazer a sua inscrição e ativar o sininho para que você seja notificada sobre outros episódios, conteúdos que a Board Academy dispara em suas redes sociais. Muito obrigado pela sua presença, sua participação. Quero te conhecer. Escreva aqui nos comentários de onde você está nos assistindo, nos ouvindo. Talvez você esteja em casa, no trabalho ou mesmo dirigindo. Se estiver dirigindo, escute pelo Spotify, não esqueça. O podcast Os Conselheiros tem o privilégio de trazer aqui pessoas importantes, executivos, executivas, conselheiros, empresários de diversos ramos que contam para a gente um pouco sobre a sua trajetória de vida pessoal e profissional, trazendo insights valiosos para a nossa carreira enquanto conselheiros também. E para você, empresário que está nos assistindo aqui, não deixe de acompanhar os conteúdos da Board Academy. Nós podemos ajudar você a montar o conselho na sua empresa através de uma das nossas empresas, a C-Level to Board. A C-Level to Board ela apoia empresas na constituição, formatação dos seus conselhos e também na contratação dos conselheiros. A Board Academy tem o privilégio de ser uma escola que forma conselheiros para o mercado. Se é o seu interesse saber mais sobre formação de conselheiros, entre em contato conosco. Hoje, no episódio do nosso podcast, nós temos o prazer de conversar com ela, que é uma board member, formada aqui pela nossa casa. Nós estamos falando de Soraya Luana Reis. Ela é comunicóloga, é escritora, é neuroeducadora, conselheira e também fundadora e CEO da Logos Competências. Tem muito assunto bom para a gente conversar hoje. Soraya, seja muito bem-vinda ao nosso podcast. Obrigada, Marcelo. Olá, pessoal. É um grande prazer estar aqui num local onde eu pude conhecer o mundo de conselheiros, né? Uma qualidade enorme, né, de conhecimento que eu pude absorver aqui e juntar com o meu trabalho de executiva de empresas nacionais, multinacionais, que me fez crescer muito. A minha visão ampliou bastante após os cursos, que não foi só de formação em conselheiros que eu fiz aqui, né? Continuo fazendo o inteligência artificial. É verdade. Aqui o nosso querido Udo Girlich, ele cunhou um termo anos atrás da Board Family, né? E é assim que todo board member, todo aluno que chega na Board Academy se sente acolhido como se fosse uma grande família. Claro que depois de formados os alunos, board members então formados, vão atuar em diversas empresas, né, segmentos, mas a gente sempre tenta de alguma forma, seja através dos eventos presenciais, cafés da manhã, se juntar de novo, se rever, né, para a gente continuar essa comunidade, porque a gente acredita muito que conselheiro recomenda, ajuda conselheiro, né? Então, fazer parte de um ecossistema é muito mais do que simplesmente ter uma formação, pegar o diploma e ir embora. Sim. Então, a gente quer que as pessoas realmente continuem frequentando o nosso ambiente, esse grande ecossistema da Board Academy. E esses encontros, eles são muito importantes por dois sentidos, né? Uma, que você amplia seu network com pessoas de um nível assim, muito grande, um conhecimento muito grande, pessoas que já estão nesse mercado. E também a gente consegue absorver sempre mais conhecimentos. Sempre tem pessoas com um nível de profundidade, de conteúdo muito grande. Isso eu acho muito importante. Com certeza. O meu pessoal técnico está dizendo que o microfone está um pouco longe de você. Coloca ele um pouco mais perto. Vamos lá. Para aquela voz de cantora, radialista. Né? Agora você tocou num ponto que aqui o pessoal colocou até no chat. Falou, Marcelo, você falou certo, comunicóloga. Isso. O que é isso, Soraya? Na verdade, eu me formei em comunicação, na minha primeira faculdade foi de comunicação social, né? E que você pode ser relações públicas, jornalista, você pode estar na produção de publicações e também você trabalhar em publicidade, propaganda, RP.
né? Então, o comunicólogo, ele trabalha dentro dessa área, é um especialista de comunicação social. E eu digo que a minha missão, apesar de ter feito vários outros estudos e que vieram complementar a comunicação social, eu digo que a minha missão é exatamente, através da comunicação, levar desenvolvimento, ajudar, contribuir com empresas e pessoas no desenvolvimento. Olha que interessante. Agora eu fico pensando o seguinte, você já assistiu, tem acompanhado aqui o podcast Os Conselheiros. Eu apresento aqui os nossos convidados, convidadas, né? No estado atual deles, né? Então é isso, é aquilo outro. Mas eu sempre falo assim, vamos fazer um flashback? Conta pra gente da onde você nasceu, como foi sua criação, decisão sobre primeira profissão ali, faculdade, enfim, até chegar ao que você faz hoje. Eu fico pensando que você lá, menininha, garotinha, adolescente, quando pai, mãe, quem te criou, e aí, tá pensando na faculdade, tá pensando em estudar, vai ser o quê? Você não chegou assim no mapa, eu quero ser comunicóloga. Como é que esse negócio aconteceu, né? Porque não é uma carreira, digamos, das mais comuns de um adolescente escolher, certo? Qual foi a influência? Como é que foi isso? As pessoas falam muito no jornalismo, né? Na época era muito falado, você relações públicas. É que comunicólogo é um nome, digamos, muito técnico, né? Bom, eu sou carioca, nasci no Rio de Janeiro, naquela cidade linda, maravilhosa, e filha de pai militar, assim, minha família todas de advogados, juízes militares, irmão militar, tios militares, advogados, e crescendo nesse ambiente e vindo de uma descendência portuguesa, família que lia muito, eu com 4 anos comecei a ler, né? E eu adorava ler e escrever. E indo também com a família para assistir audiências, eu fiquei encantada com o mundo do jurídico, o mundo do direito, né? E todos à minha volta só falavam disso na família. Eu resolvi fazer uma faculdade de direito. Passei numa faculdade pública, um bom lugar, nos 10 primeiros. Cheguei na faculdade e falei, não é isso que eu quero. Voltei para casa e minha mãe falou, fiz a matrícula, né? Eu com 18 anos, falei, não. Como, por que não? Eu falei, porque não é o que eu quero. Eu vi que eu preciso trabalhar escrevendo e falando. Eu preciso passar conhecimentos, eu preciso absorver conhecimentos. E aí eu fui para uma faculdade particular, me inscrevi, passei na hora e me inscrevi em comunicação social. E acabei optando mais pelo jornalismo, né? Então, eu vim nessa jornada de comunicação. Mas nesse momento você não sabia exatamente o que você ia fazer dentro da comunicação? Eu vou trabalhar em rádio, TV, jornal, revista. Eu já tinha isso mais ou menos claro ali, mapeado. Na verdade, eu nunca fui de ficar na frente do palco. Eu sempre gostei de ficar nos bastidores, né? Então, eu trabalhei fazendo artigos, fiz matérias, mas o que era importante para mim não era nem o canal, era o que eu ia fazer. E eu comecei na escrita, né? Então, eu passei escrevendo, comecei trabalhando em editoras, trabalhando na publicidade. Da publicidade, eu fui promovida a coordenadora de comunicação e aí fui crescendo, né? Passei por algumas empresas no Rio de Janeiro, editoras grandes, aí de Ouro, passei por outras empresas, né, de Ouro S.A. e outras, que publica livros, revistas, e aí eu vi que eu estava realmente no caminho certo. Era o que eu gostava de fazer, né? E nisso eu comecei a me desenvolver, fazer vários cursos paralelos para me desenvolver nessa área. Até que um dia, a empresa que eu trabalhava na época, ela mudou todo o escopo dela, a direção geral, eu saí da empresa, eu e várias outras pessoas, e eu falei, o que eu faço agora, né? E aí, eu já estava, nessa época, eu estava já casada, estava com filhos, eu falei, bom, uma filha, bebê, eu falei, eu preciso olhar o meu horizonte, eu preciso ver que dentro do meu propósito, eu nunca abri mão, Marcelo, do meu propósito, dos meus valores, sabe? E eu aconselho a todo mundo, não abrir mão dos seus valores, porque um dia a sua essência vai cobrar isso, você não vai ser feliz. E foi o que eu sempre trouxe comigo. E quando eu comecei a crescer profissionalmente, a minha mãe falava isso para mim. Falava assim, filha, você está crescendo porque você não abriu mão do que você acredita desde criança.
né? Você sempre acreditou no bem, você sempre acreditou que o conhecimento é importante para as pessoas, que o desenvolvimento do ser humano como um todo, para mim o ser humano é uma tríade, corpo, mente e alma, e a gente tem que cuidar do nosso corpo, da nossa mente, né? Da nossa alma. Para mim isso sempre foi importante. Então, nesse momento que eu estava desempregada, eu falei, o que eu vou fazer? Aí eu fui chamada para ser gerente nacional comercial de uma empresa. Só que eu não sabia qual era o cargo. Eu fui indicada. Chegou lá, converso com o presidente, ficamos muito tempo conversando. Quando ele me fala o cargo, eu falei, eu não sei vender. Eu nunca vendi na minha vida. E ele falou assim para mim, você acabou de vender um monte de ideias para mim. Você sabe vender, sim. Você só não trabalhou nessa área. E eu falei, bom, eu vou encarar. 2 motivos. Eu adoro desafios, né? E outra, que eu precisava voltar ao mercado. Estava dentro do meu mercado mesmo. Então, já tinha a parte de promoções, que ficava junto comigo. Desenvolvi a literatura infanto-juvenil, que eu já tinha uma grande formação nessa área, como editora de infanto-juvenil. E nisso eu passei 3 anos trabalhando no comercial. No princípio, eu não vou mentir, eu cheguei a chorar, porque é muito pesado, é muita pressão. E não era a pressão da empresa, era a pressão dos distribuidores, a forma que falavam, né? E eu estava saindo daquele mundinho confortável da escrita, onde as pessoas chegavam, falavam com você, pediam, esperavam, argumentavam, e eu estava num mundo que eles não esperam a tua argumentação, né? Naquele mundo que tudo é muito rápido e tudo é, digamos, é um dinâmico, às vezes agressivo. E passei 3 anos nisso, né? Com 3 anos, uma empresa francesa que veio para o Brasil, se instalou em São Paulo. Eu fui chamada para trabalhar nessa empresa. E aí eu falei assim, bom, eu estou no Rio de Janeiro, né? Já tinha aí a 2ª filha, eu falei, como é que eu vou para São Paulo, uma família inteira levar para São Paulo? Eu falei, mas eu vou conversar com esse francês. Então, grande amigo meu até hoje, CEO do Brasil, Jean-Christophe Marc. O Jean, ele olhou para mim e falou assim, começamos a conversar, ele falou assim, eu quero você na empresa. Eu falei, mas eu moro no Rio de Janeiro. Ele falou, você se muda para São Paulo. Ficamos 3 meses negociando, foi incrível. E eu estava voltando para a área que eu amo. Eu estava voltando como gerente de publicações. Gerente editorial, de arte, todo aquele mundo da criação. Aquele mundo em que você podia absorver conhecimento, ao mesmo tempo viajar na literatura, estava voltando para minhas mãos. E eu falei, eu não estou aqui à toa. Com tanto profissional excelente, São Paulo é um berço, né, da competência, dos business, do negócio. E o cara está me trazendo, eu falei, graças a Deus, eu confio muito em Deus. Então eu falei assim, ele está me trazendo. Não é por acaso que isso está acontecendo na minha vida. E cheguei, reuni a família e falei, vamos para São Paulo. Questionamento, como que eu vim a São Paulo trabalhar para a empresa que eu estava ainda, né? E eu pedi rescisão, mas dei 60 dias para eles e pedi que a outra compreendesse, porque eu estava com um projeto literário para governo, era uma responsabilidade grande, a negociação, a entrega, enfim, você sabe como envolve muitas áreas. Ambas as empresas aceitaram e assim foi feito. Conforme eu vinha a São Paulo para ver logística, para ver negociação, para ver tanta coisa, aí eu aluguei um apartamento, vi colégio para minhas filhas, e nesse momento apareceram várias pessoas que me ajudaram. Eu não poderia nem falar nomes, porque eu tive várias pessoas no meu caminho que me deram muito a mão. Pessoas que me ensinaram muito na profissão e pessoas que verdadeiramente me deram a mão para que eu pudesse vir para São Paulo, né? Bom, cheguei em São Paulo, me instalei. Com 1 ano, a empresa em São Paulo, ela já estava com 1 ano, mas não tinha performado bem. E isso em 2004. Em 2005, a empresa teve um resultado incrível, eu estava fazendo 1 ano de empresa. Nisso, eu vou para Paris, a gente tinha sempre as reuniões lá, aquele lugar maravilhoso, naquele
naquela região, no Montes Parnasse, né, aquela região cultural. Eu tenho a La Russe com um grande carinho, me dou com as pessoas até hoje. Eu tenho um carinho muito grande pela cultura francesa, eu amo aquele lugar. E aí eu fui chamada para esse CEO e falou, olha, você está sendo promovida a diretora, e estava virando uma diretora internacional, com 1 ano de empresa. E eu falei, meu Deus, o que eu fiz para chegar tão rápido assim, né? Eu falei, essas coisas eu não questiono, né? Então, eu encarei, fiquei na empresa como diretora, graças a Deus, porque eu tinha lançado novos produtos, novas linhas de produtos, porque a La Russe era uma empresa que trazia livros de referência muito, assim, muito fortes, livros com conteúdo especial, muito bem feito, analisado, sabe? Com uma competência, uma qualidade incrível. Só que no Brasil, tinham linhas que vendiam muito mais que essa. Então, eu tinha feito uma proposta seguinte, vamos fazer o seguinte, a gente, enquanto consolida essa linha, porque não tem uma empresa dentro dessa linha, vamos nos consolidar com dicionários, não sei, e outras áreas de referências, né, obras complementares, vamos lançar outras linhas que gerem faturamento e mantenham a empresa. E fizemos assim, eles me escutaram e fizemos. E isso deu resultado, né, e eu tive a promoção. Fiquei nesta empresa até 2007, quando ela foi comprada, ela pertencia ao grupo Vivendi, francês, que já era um grande grupo, que foi vendido para o grupo Lagardère, de grande grupo de comunicação, que fabrica Airbus. É um mega grupo. E aí não podiam trazer todas as empresas, todas as filiais, por causa de leis. E aí abriram mão da América Latina, né? E com isso, eu acabei pedindo rescisão de contrato com a empresa que comprou. Fiquei 50 dias ajudando eles, porque o antigo grupo do Rio me chamou para montar uma empresa em São Paulo. Eu falei, para o Rio eu não volto mais. Já me instalei aqui, não vou fazer isso de novo com a família, nem comigo. Então, eu voltei para o antigo grupo, montei uma editora, assim, do pedreiro a conversar com o arquiteto, a contratar gestor financeiro, contratar tudo, e eu tomava conta da empresa, né? Fiquei até 2010 nessa empresa, construímos muito, depois ela foi para o Rio, eu saí e fui chamada para uma empresa, uma multinacional espanhola, já como diretora também, de publicações. 2014, eu saio dessa empresa, nessa multinacional, deixando, graças à empresa, com grandes nomes, como o Augusto Cury, tantos escritores de nome que vendem muito bem, estrangeiros, nacionais. Eu era responsável pelas negociações internacionais, nacionais, de direitos, né? E o bom que na empresa no Rio de Janeiro, que eu fui gerente geral, antes dessa do comercial, eu pude aprender a montar uma unidade de negócios, porque a empresa começou a montar unidade de negócios e o diretor-geral falou, você é a gerente geral, você vai montar. Eu falei, não sei. Ele falou, você vai montar. E fui ao mercado pegar informações. Isso, quando chega no meu futuro, eu montei essa empresa, eu já tinha uma noção boa de como fazer, me aliei a grandes profissionais, graças a Deus, tinha uma equipe excelente. E aí fiquei, né, até 2014 e fui para essa empresa espanhola. Nas multinacionais, não que as empresas nacionais sejam ótimas, são excelentes, mas eu tive um aprendizado muito grande de área financeira, de compliance, de várias coisas que fugiam um pouco do meu mundo. Meu mundo estava muito no mundo da criação, no mundo do marketing. Eu fui fazer um curso na FGV de marketing, no curso comercial, então eu passeava em várias áreas. Mas as outras áreas de apoio, né, que são extremamente eficientes e necessárias, a saúde da empresa como um financeiro, eu tinha que ir para aquelas reuniões internacionais, eu tinha que ler lá, entender o que é o EBITDA, como é que ele chegou até aquilo ali, e aquilo me deu um desenvolvimento muito grande, né? Eu digo que todo profissional, ele precisa conhecer um pouco de finanças, ele não necessita ser um especialista, porque no final das contas, aquilo que você realiza na sua área de atuação vai ter um impacto financeiro, ou de aumento de receita,
ou de um custo. Sim, você não tem né? um centro de custo. Você tem um centro de custo, que você pode tratar ele como centro de custo ou como centro de lucro. Então, entender de números é importante para qualquer pessoa que deseja alcançar uma carreira executiva e depois, no nosso caso, como conselheiros. E, Marcelo, eu sempre gostei de aprender. Foi uma coisa que, desde pequenininha, isso vem comigo. Eu cheguei para o diretor financeiro e falei, eu não sei, eu não quero aprender como se você faz essas cálculos, essas planilhas, mas eu preciso entender como você chegou até o EBITDA, como chega até o resultado. Você me ensina? Eu falei, claro, senta aqui. E foi pá. E eu perguntando, eu vivia lá. E chegou uma hora que falou assim, quando vem para o teu planejamento estratégico, que minha área que era startava o planejamento, com um orçamentário, já entregava com orçamentário. Ele falou assim, vem perfeito. Os outros só precisam complementar e me dão trabalho. Então, isso para mim era muito importante. Aí eu fui fazer formação em governança corporativa, na FGV. Eu participava de conselhos internos, já. Então, eu tinha noção do conselho como uma profissional da empresa. E a Board me propiciou ter o outro lado da mesa, né? Que é muito mais amplo e eu digo até mais prazeroso. É né? interessante você falar isso, porque muitos dos nossos alunos, quando chegam aqui na Board Academy, a gente pergunta, né? Você já tem experiência com conselho? E eles falam exatamente isso. Olha, eu nunca fui conselheiro, nunca coloquei o chapéu de conselheiro. Porém, na empresa eu sempre atuei nos conselhos como um funcionário ou responsável pela área comercial, de RH, de finanças, que reportava algo ao conselho. Então, eu não participava eventualmente da reunião toda, mas num slot da reunião eu era o responsável por levar os números ou os dados da área comercial, recursos humanos, e debater ali com os conselheiros, né? E sair dali com algumas orientações do que fazer. Então, eu sei o que é pelo menos parte de uma reunião de conselho, tanto é que por isso eu decidi estar aqui me formando com vocês, porque eu entendo que a continuidade da minha carreira é uma transição de executivo para conselheiro e continuar ajudando as empresas. E na multinacional, você tem o conselho interno, que... Ou comitês, né? que se reúne o CEO, todos os diretores, em que nada é feito sem que todos avaliem aquilo ali. Né? Porque a empresa não é constituída de departamentos, é uma união de talentos, de conhecimentos que trazem lucro e sustentabilidade para uma empresa. E essa mentalidade antiga de departamento, eu faço porque eu tenho que fazer, isso não funciona mais. Isso daí não traz resultado para a empresa. Cultura de papéis. Exatamente. Então, nessas duas empresas eu pude aprender muito, mas bastante. Quando chegou em 2014, eu já tinha minha empresa, eu tinha um estúdio, meu estúdio de edição, né, como jornalista, como a editora, escritora que eu sou. E aí eu resolvi trabalhar com logos competências. Eu falei, eu vou ampliar o meu trabalho para logos competências também. Por quê? Nesse momento, eu começo a trabalhar como voluntária de ONGs. Eu tinha feito formação numa instituição europeia e na Sociedade Latino-Americana de Team Business Executivo, e cheguei ao Master Coach. E aí, pessoas que me conheciam, eu tinha uma pessoa que vendia minhas palestras, né, uma empresa, e falou, Soraya, eu vou te apresentar para umas ONGs para fazer palestra para o pessoal, né, eles precisam de muita ajuda, inteligência emocional. Eu fui fazer, quando eu chego lá, eu falei, eu sou incapacitada. Uma coisa, o coach, o business coach, ele trabalha do presente para o futuro. Ele olha o passado, assim, rapidamente, para ver se ninguém vai bater em você, mas ele olha daqui para frente. E eu precisava olhar um passado, porque tinham dores ali que vinham do passado. Nisso, o que eu fiz? Eu fui me especializar em inteligência emocional. Então, eu me formei, que não trabalho como profissional nisso, só para as ONGs, como psicanalista clínica, e fiz pós-graduação de neurociência e educação, por isso trabalho como neuroeducadora. Quando você vem para dentro das empresas, você vê que a maioria dos problemas são conflitos comportamentais. Hoje existem várias pesquisas que mostram. Né? Saiu na Exame uma pesquisa que 89% das empresas entrevistadas dizem que se os colaboradores não estiverem felizes, eles não performam bem.
A Deloitte fez uma pesquisa que mostra que 90% das demissões e perdas de talento é por relações interpessoais ruins, é por comportamentos ruins. E aí eu vi que aquilo que eu tinha feito para ajudar a ONG estava me ajudando no meu trabalho. Então eu comecei a fazer consultoria, trabalhando com desenvolvimento humano, que eu prefiro chamar de desenvolvimento corporativo, porque não é só pelo humano, é pela corporação que você está fazendo. Né? Quando você vai... Aquilo que a gente fala, né? A empresa é formada de pessoas. Sim. Se eu trato o ser humano, consequentemente eu vou ter uma empresa melhor, mais saudável, que produz mais, que dá resultado melhor. Exatamente. E aí eu fazendo essas formações, eu fiz um curso em Wales de The Science of Wellbeing, que seria a ciência do bem-estar, e hoje estão até mudando o nome para a ciência da felicidade. Porque na OMS tem até um código que mostra essa questão do bem-estar para você não ter burnout, não ter várias coisas, que a gente sabe que hoje explode. E essas pessoas estão dentro das nossas famílias e estão dentro das nossas empresas. Então, olhem para os seus colaboradores, olhem para as pessoas que convivem com você. É curioso como uma pessoa feliz, ela produz mais e por mais horas. Então, um trabalho que ele é estressante... Ele não é estressante porque ele passa de 8 horas, ele pode ser estressante em 1 hora de trabalho. Já um trabalho satisfatório, feliz, com prazer, você pode fazer 10 horas e parece que foi uma. Você pode até sentir um cansaço natural do corpo, tal, mas fome, você sono. Fala, não, eu vou fazer, eu vou até o final. Tem um propósito por trás daquilo, conectado. Exatamente. Aquilo que a gente fala de fit cultural, né? Como é importante você trabalhar num lugar que bate com seus valores. Exatamente. Você entender que trabalhando ali você está ajudando a empresa a atingir um propósito e ao mesmo tempo você vai realizar os seus sonhos e os seus propósitos de vida. Exatamente. E aí você percebe que a comunicação que eu tinha feito a minha vida inteira, como ela bate aí. Fiz um projeto que hoje eu estou trabalhando muito com ele, que se chama Comunicação Humanizada. Comunicação Corporativa Humanizada. É uma evolução da comunicação não violenta, não são coisas diferentes? Ela pega a questão da comunicação violenta, mas ela trabalha muito com os princípios da governança, porque não tinha como eu ficar longe, né, estudando. Estudei governança, estudei na Burge Academy, não tinha como eu me afastar disso. E porque você implanta a governança, você tem um planejamento estratégico, as pessoas vão trabalhar ali naquilo aí. As pessoas precisam ser comunicadas, elas precisam entender o que está acontecendo. Não adianta você fazer um planejamento maravilhoso e ficar na meia dúzia de executivos. Eu tenho um indicador, eu não sei se esse indicador ele reflete, obviamente, todas as empresas ou a maioria. Mas esse indicador é um indicador pesquisa Simonato. Eu trabalhei na minha carreira em 6 empresas, fui conselheiro já de 10 empresas, então e já prestei uma ou outra consultoria. Então vamos dizer aí um universo de umas 20 empresas que eu tenha de alguma forma atuado bem próximo. E eu posso afirmar que nessas 20 empresas aqui desse meu universo, todas elas em pesquisas de clima, dentro, né, com os colaboradores, 2 pontos, ou é primeiro ou segundo lugar, mas sempre esses 2 pontos são os mais críticos em toda a empresa. A questão do líder e a questão da comunicação. Problemas, falta de comunicação, ruído na comunicação, e é aquilo que você falou. Faz-se um planejamento estratégico lindo aqui no Olimpo, aqui no topo, no conselho, na diretoria, mas não permeia para baixo, porque está tendo ruído, a informação não está chegando torta, e aí, como diz lá Peter Drucker, a cultura come a estratégia no café da manhã, porque comunicação tem a ver com cultura. Não está chegando lá embaixo, as pessoas estão fazendo algo diferente. O pessoal, o gol é para lá. Não, mas falaram para a gente que é só ficar com a bola tocando aqui atrás que tá bom. Parece um telefone sem fio, né? Como que é aquele lá? Telefone sem fio, né? Exatamente. É isso. E assim, o líder, primeiro que o líder é inspirador. Ele vai chegar, vai reunir a equipe dele, e eu senti isso na pele quando eu comecei com o cargo de liderança. Quando você senta com as pessoas e fala, gente, o projeto é esse aqui, ó. É esse e assim que a gente vai fazer, por isso, assim, assim. Primeiro, que você tem muita colaboração muito importante de pessoas que estão, às vezes, no operacional, que vão te ajudar e vão te alertar para riscos, né? E eles se sentem comprometidos e se engajam naquilo ali. Porque eles sabem, eu sempre falei para eles, olha, na minha posição, eu preciso ser justa com a empresa e ser justa com vocês. Lembre-se o seguinte,
Patrimonialmente, essa empresa ela pertence a um fundador, ou fundadores, ou acionistas, mas moralmente pertence também a gente. O nosso nome está aqui dentro, a nossa biografia está aqui. Se essa empresa der certo, a nossa biografia vai estar muito bonita. Se ela der errado, nós participamos do processo. Nossa biografia vai estar manchada. Então, façam, dê a mais do que o melhor que você acha que pode fazer. Se entreguem a isso, vista a camisa como fosse uma empresa sua. E sempre assim que eu gostei de trabalhar. Então, isso me trouxe uma visão para o conselho muito importante. Sabe, uma que eu fui, antes de ser líder, eu fui funcionária. Comecei como assistente, né, até chegar à coordenação, gerência, direção internacional, e pude ver esses dois lados daí. E depois, quando eu chego aqui e vejo a questão do conselheiro, como é que funciona, nada é diferente disso tudo que eu estava fazendo. Foi aí que eu resolvi continuar. E voltando a 2014, quando eu abri essa empresa, quando eu dei a abertura da outra, né, da Logos Competências, eu com essas várias formações comecei a ajudar empresas e também nas ONGs. Aí, um grande empresário, eu posso falar o nome dele que eu admiro, gosto demais dele, presidente de várias empresas de vários ramos, que é o Jorge Unes, a família Unes, a famosa família Unes. Tem o grupo IBEP, me convida para ser diretora da área de publicações de 2 empresas dele. E era fascinante aquilo ali. E aí eu fiquei para cá e fiquei como também na direção das 2 empresas. E fomos criando produtos, fazendo a mesma coisa, abrindo novos mercados, né? Chega 2020, vem a pandemia. Eu ainda estava lá. O que fazer? Vai todo mundo para casa, um dia ele chega, não esqueço, dia 18 de março, após o presidente Santander, né, ter a pandemia e ficar mal, e aí ele fala, gente, vamos fechar a empresa, todo mundo para casa. Só que essa empresa também, ela tinha passado por uma RJ, onde eu aprendi muito. Você liderar num momento de crise é muito difícil, porque você tem que trabalhar dobrado para você mitigar riscos, para você acertar o caminho da empresa, para você minimizar ao máximo a dor das pessoas, porque pessoas serão mandadas embora. A gente sabe que tem demissões. Então, de você ter que conciliar trabalhos entre a equipe, isso foi um grande aprendizado. Foi doloroso, mas é um grande aprendizado. Graças a Deus, a empresa saiu daquele momento. Em 2020, ela já estava confortável. E aí, eu ligo para o Jorge Unes, mando uma mensagem para ele, falando que eu queria falar com ele. Ele não tinha atendido, não li da mensagem, aí eu mandei assim, estou rescindindo o contrato. Isso dia 30 de abril de 2020, na pandemia. E ele me liga, o que está acontecendo? Estamos em pandemia. E eu falei, sim, eu verdadeiramente quero seguir só na minha empresa, eu quero seguir outro caminho. Eu não quero mais ficar como executiva. Eu gosto muito de você, ele sabe disso, se ele assistir um dia esse podcast, ele sabe que eu estou falando a verdade, eu tenho um carinho, um respeito muito grande por ele, pela família dele. E ele falou, mas será que eu vou fazer? Eu falei, não, eu vou ficar 60 dias, eu vou fazer o planejamento estratégico. Você contrata a pessoa, ele contratou 2 pessoas, uma para cada empresa, e eu treino, eu passo tudo. Eu não quero de jeito nenhum causar danos a você, a sua empresa. Eu só quero seguir meu caminho. Tanto é que depois a empresa, uma publicação que eu fiz sobre tecnologia, com uma pessoa, assim, um especialista, ganhou o maior prêmio brasileiro, né? Que é o Jabuti, né, da literatura, sim, em tecnologia. E ele mandou uma mensagem para mim, estou te mandando essa mensagem porque isso é fruto do seu trabalho. Isso é gostoso de receber, né? Então, eu segui meu caminho. Quando chega mais no segundo semestre, saio 30 de junho, fico aí 60 dias. O professor Gabriel Chalita, né, foi secretário de Educação, é um grande amigo meu. Ele também sabe, se um dia ele vê que eu adoro ele, a gente é muito amigo, muito querido. Ele fala, eu quero montar uma empresa com
com os amigos empresários. Eu quero você junto. Eu falei, não, mas eu não quero mais. Eu já estou fazendo meus trabalhos. Não, mas você precisa me ajudar. Enfim, fui conversar com ele, com o Marcos, o Marco Antônio, sócio, um dos sócios, tinha mais. Tinha o Cacá Diniz, sócio também, que é da Non-Stop, e tinham outros, e a Karina. E aí conversa, vai, projeto, e monta, e tudo que podia se vislumbrar, uma coisa com qualidade, semear a educação pelo país inteiro, né? E eu sempre falo, a gente aprendeu nesse país mais de 10 inteligências. A inteligência lógica, né, linguística, corporal, musical, mas a gente não aprende uma coisa, socioemocional, né? Então a gente tinha um projeto muito lindo. E verdadeiramente, só o Charlito era meu amigo, os outros se tornaram, são uns queridos para mim. E aí eu falei, puxa, eu não posso ficar fora disso. E entrei no projeto junto com eles, né? Fizemos a empresa. A Logos continuou. Quando chegou no começo de 2023, a empresa foi vendida e mudou totalmente o escopo. Saiu de publicações, eu entreguei tudo. E aí falei, realmente, eu vou continuar na Logos, não quero pegar mais nada. A empresa hoje me pede, às vezes, alguns trabalhos, né? Alguns jobs eu faço para eles. Então, assim, eu tive um aprendizado muito grande, pessoas maravilhosas que contribuíram muito na minha vida. E eu digo, eu dou muita sorte e sou muito abençoada, porque tanto na minha vida pessoal, tenho uma família maravilhosa. Eu falo tinha porque, né, meus pais são falecidos. E pessoas, amigos que contribuíram muito, me deram a mão. Profissionais que se tornaram amigos, que me deram a mão, né? E eu falo, o que eu quero fazer hoje é ajudar as pessoas, todo esse carinho, esse acolhimento, porque nós, como seres humanos, e eu posso dizer isso como especialista de inteligência emocional, nós precisamos de duas coisas. Isso eu falei até no lançamento do livro Conselheiras 3, que eu participei. Inclusive, vamos fazer aqui uma pausa, né? O livro que a Soraya participou conosco é esse aqui, olha, o livro Os Conselheiros. Não sei se está captando aí. É um dos livros lançados aqui pela Board Academy, pela iniciativa editorial da Board Academy, onde board members aqui da nossa casa escrevem cada um capítulo contando a sua história de vida pessoal, profissional, cases de sucesso e por que ele ou ela pode ser um conselheiro, uma conselheira para ajudar os empresários. Você que é board member, está nos escutando aí, nos assistindo, tem interesse também em deixar registrada a sua história? Entre em contato conosco, participe do livro Os Conselheiros. Nós temos outros livros aqui também com autoria, com outros temas e estamos à disposição para conversar a respeito disso. Então, a partir daí, eu comecei a fazer cursos. A primeira coisa que eu fiz foi procurar cursos, né, importantes, que agregassem valor ao meu propósito, não ao meu trabalho. O meu trabalho também tem que vir atrás do propósito. E aí eu estou no LinkedIn, eu vejo o Board Academy, comecei a ler artigos, eu falei, coisa interessante. Aí eu resolvi fazer o start. Eu falei, bom, eu não conheço essa empresa, né? Não sei se ela é confiável. Não vou fazer um curso. Uma empresa jovem, completo. Deixa eu investir muito tempo ou dinheiro aqui. Tempo, dinheiro, né? Foi uma boa formação, ela não é barata, né? E o teu tempo também, que você te disponibiliza para estar presencialmente, né? Que eu fiz o primeiro presencial daqui. E aí eu fiz o start. Eu adorei as pessoas, adorei o conteúdo. E assim, às vezes você está em um lugar que o conteúdo é o mesmo. Mas o nível de entrosamento, de network, de, como eu falo, eu estava falando antes, acolhimento e pertencimento são as coisas que a gente precisa. Se você se sente acolhido e pertencente a um relacionamento amoroso, você é feliz. Se você se sente acolhido e pertencente a uma sociedade, a uma religião, você é feliz. Se você está numa empresa que você se sente pertencente ali, eu pertenço a essa empresa, você se sente acolhido e você é feliz. É isso mesmo. E é isso que eu acredito, sabe, Marcelo? Então, aí eu resolvi, acabei o site, eu estava doida, aí fiz o PFCC, né? Fez primeiro o Board Starter, nosso programa de iniciação no mundo Isso. dos conselheiros, e aí já pulou para o PFCC, o Programa de Formação e Certificação de Conselheiros, o mais completo da casa. Exatamente. E não foi logo porque tinha logo assim, quando eu acabei, sei lá, uma semana depois, o online. Eu estou em São Paulo, vai ter um presencial, eu quero olhar nos olhos das pessoas, eu quero fazer network, eu quero aprender com essas pessoas, eu quero estar com esses professores que conhecem profundamente o assunto.
né? Você pode conversar, tomar um café, perguntar. E foi o que eu fiz. Eu acho que levou uns 2 meses, não lembro Até bem. chegar a data de começar a turma presencial. Presencial, tive a sorte de ser da primeira turma presencial. Fiquei muito feliz com tudo que eu vi e aprendi. Hoje eu faço parte da comissão Empresas Familiares e Sucessão da Bird. Né? A gente está escrevendo um e-book para empresas familiares, pegando o governo, com a parte de governança e o olhar do conselheiro. Estou escrevendo também outras coisas sobre a parte de conselho. Né? Então, me ajudou muito a ampliar a minha visão. Por quê? É como a gente está olhando para o mesmo ponto como executivo. E aí eu estou olhando, ou como conselheiro pertencente à empresa, interno. E aqui eu estou olhando como independente. Aqui eu não tenho emoção. Eu tenho emoção como ser humano, mas eu não tenho ligação emocional com ninguém. Paixão pela empresa, né? Aqui você tem várias nuances que mexem com o teu emocional, né? E que você acaba atendendo de forma certa, às vezes de forma errada. Aqui não. Isso eu vim aprender aqui na Bird e eu achei muito importante. Porque eu até brinco, eu sou canceriana, eu choro propaganda. Mas quando eu estou em trabalho, eu deixo a canceriana em casa, entendeu? Trabalho e estudo para mim, eu trabalho muito com a razão, né? Então, se tiver que acolher, proteger, ajudar alguém, eu vou fazer. Mas, assim, qual é o propósito dessa empresa? Aonde tem que chegar? Vamos trazer as pessoas juntos, sabe? Mas vamos primeiro alinhar tudo, vamos saber o que essa empresa precisa, onde ela quer chegar, o que eu preciso fazer, por que fazer, como fazer, quando fazer. Né? Essa coisa a gente aprende lá no fundamental, no comecinho, né? Na redação, o como, porquê, quando. E é isso que eu aprendi na Bird Academy. Em seguida, eu fiz a inteligência artificial com o Grigo, que é encantador, né? Uma pessoa encantadora. Faço apresentações com inteligência artificial. Faço pesquisa. Eu não faço escrita porque eu amo escrever. Mas, às vezes, eu peço pesquisas, daquelas pesquisas eu tiro várias coisas que eu não tinha pensado, né? Que a inteligência artificial traz. Até hoje, ela só me deixou na mão foi com imagem, que eu precisava de uma imagem, assim, pensativa, ela trouxe alguém rindo, mas o resto você confere e tem que conferir, porque a inteligência artificial tem que ser conferida. Não adianta você achar que ela vai fazer tudo por você. É lei do engano, ela otimiza o teu tempo, o teu trabalho, mas você tem que conferir. E a partir daí, eu falei, tem alguma coisa faltando. Eu adoro fazer cursos. Aqui, quando tem o Summit, o Bird Valley, todos eu participo. Porque sempre tem um insight, você fala, tem. Nossa, isso aqui eu não pensei. É o mesmo da nossa entrevista aqui. A gente está batendo papo, 2 colegas, né? E de repente alguém pode entrar e falar assim, mas ela está contando a vida dela. Legal, o que vai me agregar? Uma experiência, uma frase, uma palavra. Alguém pode pegar alguma pílula muito importante dessa conversa. Eu acredito muito nisso. Que são os nossos eventos, né? Você não consegue nem gravar um dia inteiro de conteúdo, mas aquilo que te marcou, aquilo que serviu para você, é o que você deve levar. É uma coisa que eu aprendi. É o seguinte, às vezes num filme, às vezes num livro, às vezes na frase de um amigo, de um colega de trabalho, te desperta, te levanta, te dá um insight, você fala, é isso que eu precisava ver. No outdoor, que você está parado, no sinal, né, no trânsito. Então, essas coisas me abriram muito e eu falei assim, eu acho que está faltando alguma coisa, meio ambiente. Eu falei, gente, esse momento da vida, eu vou fazer um outro. Aí eu fui fazer gestão ambiental esse ano, de 2024. Tenho o certificado, né, de gestão ambiental, porque eu não quero trabalhar dentro exatamente da gestão ambiental. Mas como conselheira, e é uma coisa muito forte hoje, eu trabalho, tenho a parte social, tenho a parte da governança, tenho a parte executiva, tem todos esses cursos, eu senti a falta ali do ambiental, né? E é uma coisa muito louca, eu tinha que ver aqueles relatórios, aquelas estatísticas, e eu falei, mas isso aqui vai me levar a algum lugar. Aqui eu vou aprender alguma coisa, eu vou abrir meus olhos. Pelo menos eu vou chegar num conselho, ou eu vou entender o que eles estão falando, ou eu, pelo menos, vou falar o seguinte, eu entendi, mas eu não tenho a resposta, mas eu vou saber onde procurar, porque eu já tenho um certo conhecimento. Criou um caminho. Né? E aqui na Bird sempre vocês falam o seguinte, nós temos que ser nexalistas. Essa frase nunca saiu da minha cabeça desde que eu estou com vocês.
né? Desde que eu estou fazendo o trabalho com conhecer de negócios. Eu estou aqui desde ampliar a caixa de 2022. ferramenta. Estou no 2º ano, né? E então assim, uma coisa que eu sempre vem, né? Eu falei, nossa, eu falei, tem vários cursos. Eu sou especialista nisso e tem vários cursos. Aí quando eu achava aquilo assim, às vezes as pessoas falavam, mas por que você estuda tanto? Por que você fez isso? Não vai servir para... Não serve, um dia serve. E aí quando eu chego aqui, vocês falam exatamente isso. Precisamos ser nexialistas. Eu falei, isso. Intuitivamente, foi isso que eu fui buscar. E encontrei. E aqui só para... Claro, né? O público que está nos assistindo aqui é um público extremamente culto. Mas houve um tempo onde havia aquela dúvida entre o generalista e o especialista. O generalista sabe um pouco de várias coisas, o especialista focado numa única coisa. O mundo mudou, o mundo evoluiu, especialmente com os avanços tecnológicos. O generalista também mudou. Ele precisa ser nexialista, que é aquele que sabe de um pouco de várias coisas, mas especialmente sabe conectar essas coisas. Trabalha de uma forma de fazer pontes, elos de ligação entre todo aquele conhecimento que sabe e muitas vezes conexões com coisas fora também do seu ecossistema, né? Ampliando então o portfólio de atuação. É o que você falou. Talvez esse tema eu não sei, mas eu sei aonde buscar. Isso vale ouro. Eu tenho falado isso muito aqui para os nossos conselheiros. Você não vai ser bom em tudo. Você tem uma visão ampla, mas você não vai ser bom em tudo. Você vai ser muito bom naquilo que você trabalhou 20, 30, 40 anos. No conselho junto com você precisa ter conselheiros que sejam muito bons naquilo que você não é tão bom. Para que juntos, como conselho, vocês sejam então fortes e possam ajudar plenamente o empresário que contratou vocês para formar um conselho. Exatamente. Por exemplo, eu fazendo a inteligência artificial aqui, né, e o Grigo apresentou aquele canvas maravilhoso para você como conselheiro, né? Eu falei assim, nossa, a gente não imagina, né, que você tem que entrar naquele mundo daquela forma ali, porque você não vai mexer na inteligência, mas você vai saber orientar a empresa, né? Aí me abriu uma dúvida, eu falei, cibersegurança. Eu participo de uma rede de negócios e aí eu fui falar com um rapaz que é de cibersegurança e falou, Soraya, eu vou dar uma palestra agora, vou dar um curso sobre isso. Eu fui fazer a cibersegurança. Eu não fui aprender como fazer... A parte técnica. Técnica operacional. Mas o que envolve aquilo ali, quando fazer, por que fazer, as mesmas perguntas que se a gente fizer em cada momento da nossa vida profissional, a gente acha a resposta. Então, se eu chego numa empresa, a gente vai montar, vai implantar a inteligência artificial com o curso que eu tenho aqui, com as coisas que eu tenho estudado, eu tenho lendo muito artigo, tanto nacional como estrangeiro, e com esse conhecimento em cibersegurança, como conselheira, digamos assim, eu consigo orientar bem a empresa. E se eu não conseguir ultrapassar, eu sei aonde buscar, a quem buscar, sabe? E que isso é importante, é você conseguir ter respostas para ajudar a empresa no seu desenvolvimento, na sua sustentabilidade, melhorar os seus resultados, né? Então, por isso que às vezes eu até brinco, a minha missão, eu sei que é com a palavra, eu adoro escrever, eu sou palestrante também, mas eu vou mais além. Se eu for desdobrar a missão, eu digo que é muito bom ver olhos brilhando. Porque quando você está feliz, os seus olhos brilham. É verdade. Quando você sorri, nem sempre você está feliz. Você está num momento alegre ali, ou você está sorrindo por educação. Mas quando os teus olhos não estão opacos, minha sábia avó me ensinou isso, os seus olhos brilham, é porque você está feliz no que você está fazendo. Eu verdadeiramente amo o que eu estou fazendo. E eu já fiz por empresas sem ganhar um tostão, fiz por empresas ganhando muito pouco, mas eu falei, aqui tem uma coisa a mais, eu vou ajudar, sabe? Eu vou contribuir. E que cada vez que eu contribuo com uma empresa, ganhando pouco, ganhando nada ou ganhando muito, eu aprendo muito. Sabe? Eu absorvo muito conhecimento e amplio, né, esse leque de conhecimento. Muito bom. Me diz uma coisa, hoje, sentado em alguma cadeira de conselho, como é que está o seu momento hoje? O que você tem ofertado ao mercado com a sua empresa também, a Logos, né? Logos Competências. Eu tenho esse projeto que é a Comunicação Humanizada e eu estou com um projeto com 2 amigos
Ele trabalha na parte de marketing e de divulgação, que é uma área que, assim, essa divulgação de mídia social, essa coisa de chegar até as empresas é difícil, né? E ele é um especialista técnico nisso. E uma outra pessoa de governança, um outro amigo, eu coloquei um projeto para empresas familiares, pequenas e médias empresas, chamado Inteligência Organizacional, que a gente vai desde a governança, trabalhando planejamento, estratégias, comunicação, desenvolvimento de pessoas, né? Então, a gente apresenta um pacote de consultoria para a empresa, né? E faz uma análise dessa empresa, do momento dessa empresa, momento financeiro, momento profissional. Então, a gente faz todo um diagnóstico dessa empresa. A partir desse diagnóstico, a gente apresenta uma proposta de trabalho para ele de tempo, né? E aí a gente faz os ajustes. Fazendo os ajustes, a gente fecha o pacote todo, né, com a empresa. Então, eu tenho esses 2 projetos, que pega a parte da comunicação e desenvolvimento de pessoas, né, que é a comunicação corporativa humanizada, e esse outro. E também estou em conselho de empresa, ajudando no desenvolvimento, né, uma pequena empresa a se desenvolver e seguir o seu caminho de sucesso. Legal, muito bom. Se você pudesse aqui dar uma recomendação, né? Nós temos empresários, executivos, conselheiros, esse é o grande público que está aqui com a gente, né? Inclusive eu estou vendo aqui o pessoal colocar no chat aqui, escutando de São Paulo, de Belo Horizonte, deixa eu ver onde mais aqui, vai descendo aí para mim, Salvador. Bom, tem gente tem que ter os cariocas, né? Meus conterrâneos. Rio de Janeiro, não sei se tem alguém do Rio de Janeiro aí, coloca no chat aí para gente. Mas tem gente do Brasil todo, os board members espalhados por todo o Brasil, até alguns formados fora do Brasil. Se você puder dar um aconselhamento, né, usando essa sua sabedoria e experiência como comunicóloga, agora também com a Logos Competências, que conselho você daria para os nossos colegas aqui, board members, né, conselheiros, que já estão atuando numa empresa e como esse tema, que é o tema que você trabalha, advoga como CEO e fundadora da sua empresa, como esse tema eles podem levar isso para dentro das empresas como pauta de conselho e que inclusive depois eles possam talvez te recomendar a sua empresa para fazer algum tipo de assessoria, de consultoria. Tá. A primeira coisa é entender por que você está nessa função, nesse trabalho de conselheiro, né? Qual o seu propósito como conselheiro? Em primeiro lugar, eu digo que tudo que a gente ama, a gente faz bem feito. Faz bem feito, você tem sucesso. A fórmula é sempre a mesma. É dedicação, é disciplina, aprendizado constante. Então, se você ama, você quer saber mais, você quer se aprofundar e você quer ter melhores resultados. E o conselheiro tem resultados exatamente vendo uma empresa crescer, se desenvolver, ter melhores resultados, né? Lembrando que essa empresa é um CNPJ. E dentro do CNPJ pode ter de 3 a milhares de CPFs que são pessoas. Essas pessoas precisam estar engajadas, comprometidas. Elas precisam ter orgulho da empresa que elas trabalham. E às vezes as pessoas acham que é só aumento de salário ou promoção. Pesquisas mostram que não é só isso. As pessoas, todo mundo precisa ter dinheiro, todo mundo quer uma promoção, ser reconhecido, somos seres humanos. Só que nós somos seres emocionais. Nós só evoluímos em sociedade. Eu sou pós-graduada em sociologia. O ser humano só evolui em sociedade. Se ele for para um outro de uma montanha com um monte de cachorrinhos lindos à sua volta, ele não vai evoluir. Porque ele não tem desafios, ele não tem questionamentos. Ele não tem por que subir degraus. Porque ele estaciona naquele momento que ele está de vida. Quando as pessoas te questionam, quando as pessoas elas te provocam, quando elas te colocam, a vida te coloca desafios, é onde você cresce. Porque é onde você vai aprender mais. Então, encare isso primeiro como oportunidades. E busque esse crescimento e levando sempre as pessoas com você. Porque certamente cada um de vocês teve alguém que te deu a mão, teve alguém que te ajudou a chegar onde você chegou. Tanto na sua vida pessoal como na sua vida profissional. Então, sempre ajude aqueles que estão com você. Como conselheiro, como executivo, empresário, valorize as pessoas talentosas.
deu oportunidades a elas. Eu lembro que quando eu trabalhei na empresa no Rio de Janeiro, eu desci para o Parque Industrial para falar o seguinte: eu não entendo nada de indústria, eu sou gerente geral de uma unidade de negócio. Eu preciso entender de cada passo, porque eu estou indo no MEC, estou indo no FNDE fazer negociação. Sentei com um gerente de fábrica, me ensinou um monte de coisa, que aí eu chegava lá tecnicamente, eu podia falar, porque era eu o diretor financeiro e o diretor geral, e um monte de gente, né, do FNDE negociando. Sim. Depois eu voltei para conversar com as pessoas, agradecer, entender de cada função. E um rapaz falou para mim: olha, aqui deu um problema numa máquina, eu fiz isso assim, assim, e nunca consertar, porque toda hora quebra, aí gasta um dinheirão. Eu falei: me conta aqui, senta aqui, como é que você fez? Aí eu fiz assim, ele pegou um PVC, eu não sei nem explicar tecnicamente, era uma parte da máquina que quebrava, nunca mais quebrou. Eu falei: agora chama um técnico para ver como pode transformar isso numa coisa efetiva, sem gastar alguns milhares de reais. E, gente, valoriza esse rapaz, dá top prêmio para ele ir na Casa da Bahia, para onde ele for, ele vai comprar coisa, vai comprar roupa. Olhe o talento, cuide desse talento, não deixe ele para sua concorrência. Com certeza. Tem pessoas que às vezes estão desestimuladas porque tem alguém que está no financeiro, que é do comercial ou vice-versa. Analise a sua empresa, veja os talentos que você tem, pessoas que podem se desenvolver, que essas pessoas, elas que estão ali dentro de algum tempo, certamente elas têm já um amor pela empresa. E você, claro, vai chegar a um ponto que você vai analisar que tem pessoas que verdadeiramente ali não estão tão ligadas com a empresa e talvez você tenha que tomar outra atitude. Mas a maioria não. Então, comunique tudo o que fizer. Não fique só na diretoria, o trabalho, o planejamento. Divida com cada um responsabilidades e vitórias. O líder não é vitorioso. É ele com a equipe, porque um líder sozinho não faz nada. Faz nada. Você tem uma equipe, se a tua equipe é boa, porque você é bom. Não tem insegurança, né? Então, é uma coisa muito importante. Quando a gente fala em processo, eu estou agora escrevendo um artigo sobre processo sucessório. A gente vê um problema muito sério porque é a questão emocional. Eu falo, não é um processo fatal. Processo sucessório é antecipar o treinamento de alguém para ser tão competente quanto o fundador. Pegar o que foi feito de bom, que está funcionando, deixar, ou coisas que não funcionam mais, ressignificar, transformar, né? Então, larga essa parte emocional de lado e veja quem é talentoso no processo sucessório, quem quer fazer, quem quer estar naquele comando. Não adianta você pegar um filho, um irmão que quer ser músico e botar para executivo, né? Então, quando nós olhamos para o ser humano, porque empresas são feitas de ser humano, a Burge aqui tem um monte de funcionários, são seres humanos. Eles precisam estar no lugar que eles querem, numa empresa que eles se sintam bem, tenham bem-estar, e um lugar que eles se sintam valorizados, que eles se sintam pertencentes. E também, eles estarem fazendo o que eles gostam de fazer. Não é pegar alguém que está desempregado, que vai trabalhar no comercial porque não tem emprego. Não. Comercial é um dom. Eu trabalhei 3 anos no comercial, é difícil. A pressão é por venda e a pressão é um maus tratos, às vezes, dos clientes. É a equipe, quando é caixa única, que todo mundo ganha igual. Então, valorize essa pessoa. Ele tem o cartão de visita lá fora. Com certeza. Ele constrói ou destrói o seu nome, a sua marca. Então, a valorização, valorizar o seu próprio talento, reconhecer, eu sou boa nisso, eu sou bom nisso, e nisso aqui eu sou fraco. Eu preciso me desenvolver. Eu acho que eu nunca poderia estar num conselho se eu não viesse fazer aqui na Burge um curso tão completo como a formação de conselheiros. Porque não é só o conhecimento que você pode até pegar na apostila, são os insights, são os casos, né? É a ter parte dinâmica. O respaldo de alguém para te apoiar caso você precise lá na frente. Por exemplo, hoje eu sei que se eu estou no conselho e que eu chego um momento que eu paraliso, mas eu preciso dar resultado, vou vir no Simonato, eu vou vir no Farias, eu vou vir no Eduardo, eu vou vir no Udo, que hoje, né, eu trabalho na comissão, empresas familiares com ele, que é o coordenador dessa comissão, desse comitê aqui da Bud. Eu sei que eu tenho pessoas que falam assim, eu preciso de ajuda, você pode ir lá? É isso aí. Entende? Acho que esse é o grande diferencial da Board Academy, poder, mesmo após a conclusão de um programa, receber o meu certificado, mas eu ainda sou um board member e posso contar com a ajuda deles, dos meus colegas alunos ali também,
né? Isso faz muita diferença. E quando a gente vai para a empresa é igual. Todo mundo quer se sentir pertencente, né, a algo. Exatamente. Isso faz a diferença entre empresas de alta performance, não. E a vida da gente assim, é como um trem, né? Como um ditado, né? Pessoas entram no vagão e saem do vagão. Você, às vezes, muda de vagão. E pessoas permanecem com você por um período ou pela vida inteira. Então, aqui é a mesma coisa. Tem pessoas que eu encontro sempre. Tem outras que eu nunca mais vi. E isso acontece na nossa vida pessoal e profissional. Mas, certamente, cada um que passa na nossa vida, ele deixa um pouquinho para você. Mesmo com as experiências ruins. Eu olho para trás, experiências ruins que eu passei como mulher executiva, tendo equipes de homens mais velhos que eu, ganhando mais do que muitos diretores. Não foi fácil. Era falar assim, não, eu sou boa nisso. E onde eu sou fraca, eu sei que eu vou dar conta porque eu vou atrás. Sabe? É você ter certeza do seu talento, confiar no que você faz. Saber que você pode fazer aquilo ali. Eu sempre digo, primeiro eu acredito em Deus e segundo eu acredito em mim, não nos outros. Muito bom, muito bom. Olha aí, passamos de 1 hora de conversa, o tempo voa. Daria para ficar te ouvindo aqui horas e horas, mas eu quero registrar um agradecimento a você, a parceria com a Board Academy. Você sabe que você é de casa, uma pessoa querida por todos nós aqui, não só diretoria, professores e board members. Tá ficando difícil a gente lembrar do nome de todo mundo, confesso. Mas Soraya a gente não vai esquecer não, você pode ter certeza. Ainda bem que é diferente. Olha, eu agradeço, Marcela, você, a todos da Board Academy, o Farias, o Udo, o Eduardo, a Rafaela, uma pessoa querida, o Grigo, tem tantos outros, né? E pelo carinho de vocês conosco, pela dedicação de vocês conosco, eu me sinto verdadeiramente amparada. Eu sei que a hora que eu tiver alguma freada nesse meu caminho como conselheira, eu sei com quem contar. Então, eu agradeço também pela essa participação, pela essa divulgação do meu trabalho, né? E fico à disposição para falar com quem quiser. Quem quiser te procurar, como que é a rede social aí da empresa, ou a sua? Eu tenho os 2 sites, que é o logoscompetencias.com.br e soraialuanareis.com.br. soraialuanareis.com.br. E o nome da minha empresa é Logos Competência por 2 motivos. O Logos é da razão, é do todo, da verdade. E competências são humanas. Então, é juntar razão e emoção, porque é isso que nós somos. Muito bom. Excelente. Muito obrigado mais uma vez. Obrigada. E a vocês que nos acompanharam aqui, muito obrigado. Novamente, se é a sua primeira vez no nosso canal, te convido a fazer aí a sua inscrição, ativar o sininho, para que vocês sejam notificados, então, sobre novos episódios e conteúdos aqui da Board Academy, tá bom, pessoal? Muito obrigado pela sua participação e nós nos vemos no próximo episódio. Até mais. Tchau, tchau.